continuar nossa jornada e nessa aula a gente vai falar sobre uma técnica para lidar com as emoções. Vamos lá? Antes da gente falar sobre isso, dá uma olhadinha nesse vídeo. E aí, qual foi a sua reação? Você quis ali fugir da bola ou você quis lutar e pegar a bola para ela não bater em você? Bom, independente de qual foi a sua reação, foi culpa das gêmeas amígdalas. Então, antes de eu explicar o que é as gêmeas amígdalas, a gente precisa entender que o cérebro está dividido em 3 partes. Então, a gente tem a parte do cérebro reptiliano, que é onde está a nossa parte mais instintiva, né? A nossa parte mais ali de agir em situações. A gente tem o nosso cérebro límbico, que é onde fica ali as nossas emoções, as nossas memórias, a parte mais emocional do nosso cérebro. E as gêmeas amígdalas, elas ficam ali, nesse meio, entre o cérebro límbico e o cérebro reptiliano. E o nosso terceiro cérebro é o neocórtex, que é exatamente o que nos diferencia dos animais. Então é a nossa parte mais racional, o que faz a gente pensar. E quando a gente fala das gêmeas amígdalas, né, essa ação que acontece, que faz a gente querer fugir ou atacar, é quando o cérebro identifica aquela situação como perigo. Então, nesse momento, as nossas gêmeas amígdalas elas são ativadas. Então, a gente sofre o sequestro emocional para reagir de maneira instintiva a essa situação. Ou seja, sabe aquela situação que depois você pensa, nossa, mas por que eu falei isso? Ou por que eu não falei aquilo? Porque naquele momento onde aconteceu, você sofreu o sequestro emocional. E as suas amígdalas ali foram ativadas para você fugir ou lutar com aquela situação. E para conseguir quebrar essa ação instintiva, né, quando a gente ativa ali as nossas gêmeas amígdalas, a gente pode usar a técnica PROR, que é pare, reflita, observe e responda. Então toma muito cuidado com o último R ali do PROR, porque o R é de responda e não de reagir. Então quando a gente reage, a gente está nessa fase de fugir ou lutar, que as nossas amígdalas ali estão ativas. Então, por isso, o nosso pulo do gato é responder é diferente de reagir. E agora, vamos entender o que é cada letra do PROR. E aqui, a gente vai começar com o P, que é o de pare. Então, nesse momento, pare, respire, deixe o seu neocórtex voltar no funcionamento, né? Então, sair dessa zona ali onde seu cérebro entende que você está em perigo. Beba uma água, conte até 10, realmente dê essa pausa ali para o seu cérebro voltar a funcionar. Então, dentro disso, se o seu primeiro instinto é lutar, como por exemplo, você recebeu uma mensagem não muito bacana, e aí você já quer responder logo de bate-pronto. Não responda. Leia a mensagem, vai beber uma água, volte a ler a mensagem novamente. Se você sentir que não é o momento de você responder aquela mensagem, na via das dúvidas, não responda. Deixe para depois. E tá tudo bem. E para não fugir da situação, então aproveite esse momento ali para fazer perguntas, né? Muito da intenção ali de você fazer o seu neocórtex voltar a funcionar. Peça mais informações e, na dúvida, fale, porque é algo importante para você. Continuando aqui no PROR, no R de reflita, reflita sobre o que está acontecendo, sobre o que você está sentindo, se isso realmente vale a pena, se você consegue mudar essa situação e se essa é uma batalha que vale a pena você lutar. E assim como no exemplo da mensagem que eu dei, esse é o momento de você refletir. Então, vale a pena você responder essa mensagem? Como você deveria responder? Se o que você vai responder vai melhorar ou não a situação, ou se é melhor você não responder e esperar encontrar a pessoa e conversar com ela pessoalmente. E o O é de observe. Então, observe o que você está sentindo, nomeie os seus sentimentos, observe o que isso está causando fisicamente em você e qual é a sua necessidade. Então, atrás de todo sentimento, há uma necessidade que gera expectativas. Se elas são atendidas, temos um sentimento bom. Se não, um ruim. Ao observar as suas emoções, busque sempre identificar qual é a sua real necessidade. Temos um quadro que pode te ajudar nesse processo. Então, lembra lá no pulo do gato que a gente falou que o R é de responder e não de reagir?
Então, acontecem situações desagradáveis com a gente que a gente tem sentimentos ruins. E isso acaba influenciando a maneira como a gente responde ou reage a certa situação. Então, quanto mais a gente utiliza o PROR, mais assertiva a gente é com a nossa resposta. E aí a gente consegue quebrar esse sequestro emocional. Então vamos ver alguns exemplos aqui de como a gente reagiria a certas situações. Então a primeira situação, então você estava no trânsito e aí você levou uma fechada, mesmo estando em baixa velocidade. E aí o seu primeiro instinto é se vingar. E a segunda situação é porque você acredita que um colega seu de trabalho está te boicotando em um projeto e isso está atrapalhando a sua visibilidade na empresa. E a terceira situação é que eu tive novamente uma discussão com a pessoa que mora comigo, por conta da desorganização dela. E isso me atrapalha muito. E a quarta e última é que eu dei bom dia para o meu colega de trabalho e ele não me respondeu, e isso me chateou muito. Dê uma nota de 1 a 10 de acordo com qual foi o seu incômodo em cada uma das situações. E de acordo com essa nota, qual será a intensidade da resposta? Essa é a escala de intensidade de resposta. Então, se a sua resposta foi de 1 a 3, respira e esquece. Se a sua resposta foi de 4 a 6, responda calmamente. Mas se a sua resposta foi de 7 a 9, responda intensamente. E o 10 é o caos, que é onde a gente não quer chegar, não é mesmo? Então, de acordo com as situações, como que a gente poderia responder de acordo com a escala de intensidade de resposta? Então, na situação número 1, alguém me fechou no trânsito. Então, minha resposta aqui é de 1 a 3, que é respirar e esquecer. Na segunda situação, que é o colega me boicotando no projeto, é de 4 a 6. Responda calmamente, você não tem todos os fatos. E na terceira situação, que é a discussão por conta da desorganização, a resposta é de 7 a 9. Responda intensamente. Aqui se posicione, então você já pontuou anteriormente o quanto é importante a organização para você. E na última situação, que é o colega não me respondeu bom dia, responda de 1 a 3. Respira e esquece. Pode ser que nesse dia ele não escutou ou ele não esteja bem e tá tudo bem. Respira, esquece, o bom dia vem depois. Vamos imaginar que hoje é meu aniversário de casamento com meu marido e ele esqueceu dessa data. E isso me deixou completamente decepcionada e triste. E nessa situação, o que eu poderia pensar sem utilizar o PROR? Que o meu marido não me ama mais, que ele não se importa comigo, que para ele essa data não é importante e que o papel do divórcio vem aí. Mas se eu utilizo o PROR nessa situação, eu começo a entender melhor os meus sentimentos. Então, de primeira mão, eu acho que eu tô brava. Mas, na verdade, eu estou decepcionada, porque isso era uma data importante para mim, pra gente como um casal. E que, na verdade, essa decepção tá gerando uma tristeza que acaba gerando raiva. Então, na verdade, nessa situação, eu estou decepcionada com meu marido. E aí eu começo a pensar, será que eu deixei isso claro para ele, que hoje era uma data importante, que a minha expectativa é que a gente fosse jantar num restaurante, que a gente fosse fazer algo especial? Será que a minha comunicação com ele está sendo assertiva? Então, a partir disso, eu começo a observar o porquê eu estou me sentindo assim, quais são as minhas necessidades. Então, será porque o nosso dia a dia é muito corrido e esse seria o momento da gente parar ali, se curtir, sair um pouco da rotina, realmente curtir a gente como um casal? E aí, a partir disso, eu começo a trazer a minha necessidade melhor ali para ele. Então, para mim é importante parar, esse dia é importante para a gente, trazer o porquê eu me senti assim, o porquê isso é importante para mim. Então, o que pode ser feito nessa situação? Então, é responder. Então, aqui eu conversar com ele e trazer, olha, então vamos aproveitar já que não deu certo no nosso dia, a gente marca um restaurante amanhã, ou na semana que vem, se a gente precisar reservar alguma mesa, e curtir esse momento juntos, não deixar isso atrapalhar ali a nossa relação de tanto tempo. Pensando em praticar o PROR, vamos agora para o mão na massa. Vamos colocar o PROR em prática. Pense em um caso recente que ficou mal resolvido. E se você tivesse aplicado o PROR, como teria sido o resultado? E aí, conseguiu fazer o exercício?
Será que da próxima vez você vai conseguir aplicar o PROR para ter resultados ainda melhores? E quando isso acontecer, compartilhe aqui com a gente utilizando a hashtag PratiquePROR. E não esquece também de marcar o @EscolaConquer. A gente vai recompartilhar as histórias de sucesso com a hashtag PratiquePROR. Então, em relação ao Responda, é sempre importante a gente lembrar: a cada momento, uma resposta. Então, agora que você já sabe utilizar o PROR, vamos para a próxima aula.